Anjos aprisionados no Vaticano. A verdade proibida. Boa noite. Se você gosta de histórias misteriosas e revelações chocantes, já se inscreve no canal para não perder nenhum relato como esse. Hoje, trago um depoimento que encontrei nos cantos mais obscuros da internet. Um testemunho assustador de alguém que trabalhou no coração do Vaticano e viu coisas que jamais poderiam ser reveladas. O nome dele foi alterado por questões de segurança. Então, vamos chamá-lo de Daniel Carter. Trabalhei no FBI por muitos anos, especializado na unidade de análise comportamental. Meu trabalho era estudar pessoas, prever seus comportamentos e identificar padrões. Mas em toda a minha experiência, nunca vi nada parecido com o que encontrei nos corredores subterrâneos do Vaticano. Tudo começou quando um amigo e colega de trabalho recebeu uma proposta de emprego. Algo extremamente sigiloso e altamente remunerado. Ele hesitou antes de me contar, mas quando finalmente revelou os detalhes, fiquei intrigado. O pagamento era absurdo, muito acima do que ganhávamos no FBI. Quando perguntei se havia espaço para mais alguém, ele disse que verificaria. Dias depois, recebi a confirmação. Eu poderia ir também. Em poucos dias, partimos rumo a Roma. Ao chegarmos, fomos recebidos no aeroporto por um carro de luxo. Não tínhamos ideia de quem era nosso empregador, apenas que ele possuía uma influência gigantesca. Conforme nos aproximávamos do nosso destino, percebemos que não era uma mansão particular ou um centro corporativo. Era algo muito maior. Estávamos indo para o Vaticano. Naquele momento, sentimos uma pontada de receio, mas tentamos manter a calma. Afinal, era apenas segurança privada, certo? O processo burocrático foi surreal. Documentos, termos de confidencialidade, assinaturas intermináveis. Nunca havíamos visto tanto sigilo para um serviço de segurança. Pensamos que se tratava da proteção de manuscritos antigos, objetos religiosos de valor inestimável ou algo do tipo. Mas estávamos errados. Depois de horas de formalidades, fomos conduzidos para uma área restrita. Lá, encontramos um elevador discreto, quase imperceptível a olhos desatentos. Quando as portas se fecharam e começamos a descer, sentimos um frio na espinha. Aquela descida parecia não ter fim. A cada andar subterrâneo, a segurança aumentava. Portas reforçadas, scanners biométricos, câmeras em cada canto. Não podíamos mais voltar. Quando finalmente chegamos ao nível mais baixo, nos deparamos com algo que jamais esqueceríamos. Era um salão colossal, um espaço que misturava a arquitetura antiga com tecnologia de última geração. Fileiras de vitrines blindadas se estendiam por corredores enormes. Dentro delas, relíquias que nunca havíamos visto antes. Livros de couro envelhecido, artefatos dourados, inscrições em línguas desconhecidas. Mas o que mais nos chamou a atenção não foram os objetos. Havia seres dentro de algumas dessas vitrines. Eles pareciam humanos, mas algo estava errado. Eram altos, de pele extremamente pálida, com feições austeras e olhos que pareciam perfurar nossa alma. Um frio inexplicável percorreu nossa espinha. Suas presenças eram esmagadoras. Eles não estavam mortos. Respiravam, moviam-se lentamente dentro das vitrines e, o pior de tudo, nos observavam. Meu amigo e eu trocamos olhares. O que diabos estava acontecendo ali? Um dos guardas do Vaticano percebeu nossa inquietação e apenas disse em tom seco: "Não se aproximem demais, eles não são homens normais." Eu queria perguntar mais. Queria entender o que eram aquelas figuras, por que estavam ali. Mas instintivamente senti que a última coisa que deveria fazer era demonstrar curiosidade. Então apenas segui as ordens. Nosso trabalho era simples: garantir a segurança do local, observar e não questionar. Durante semanas, vimos cientistas e religiosos analisando aqueles seres. Eles registravam suas observações, falavam em tons baixos, trocavam informações entre si. Não nos explicavam nada. Apenas faziam seu trabalho, como se aquilo fosse normal. Mas o mais estranho era que nenhum dos seres era alimentado. Nunca recebiam água, comida ou qualquer tipo de cuidado físico. E mesmo assim, permaneciam vivos.
Os dias passavam e começamos a observar pequenos detalhes. Eles nunca falavam, mas seus olhos seguiam cada movimento dentro da sala. Havia algo antigo neles, algo que não conseguíamos explicar. Meu amigo, que até então tentava manter a postura profissional, um dia se virou para mim e perguntou em um sussurro: "Você acha que são humanos?" Eu não sabia responder. Olhei para um deles por um tempo. Os traços eram perfeitos, quase esculpidos, e seu olhar era diferente de qualquer olhar humano que já vi. Então meu amigo fez a pergunta que me assombrou: "E se eles não forem humanos? E se forem anjos?" Fiquei em silêncio. A ideia era absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Quem além do Vaticano poderia ter conhecimento sobre seres assim? Quem mais teria o poder de mantê-los em cativeiro, longe dos olhos do mundo? Começamos a notar os símbolos cravados nos vidros das vitrines. Pareciam inscrições religiosas, algo que lembrava hebraico, mas ainda mais antigo. E se esses símbolos estivessem ali para prendê-los? Aquela teoria nos assombrava. Se fossem apenas homens, experimentos de algum tipo, por que precisaríamos de proteção simbólica? Por que a preocupação extrema com o sigilo? Mais importante ainda, por que ainda estavam vivos sem necessidade de alimento ou água? A única coisa que sabíamos era que algo estava errado e que ninguém nunca poderia saber que estivemos ali. O tempo passou e nos tornamos acostumados àquela rotina, mas em nenhum momento esquecemos a presença deles. Mesmo sem falar, sem expressar emoções, havia algo opressivo na forma como nos observavam. Até que um dia, ao passar pelos corredores, senti algo estranho. Meu corpo ficou pesado, minha respiração travou por alguns segundos. Olhei para o lado e percebi que um deles estava olhando diretamente para mim. Não era um olhar qualquer. Era como se, de alguma forma, ele quisesse me dizer algo. Meu coração disparou. A energia ao redor parecia ter mudado. Olhei para meu amigo e vi que ele também havia parado, sentindo a mesma coisa. Algo ali dentro estava além da nossa compreensão. Mas antes que pudéssemos reagir, um dos superiores entrou na sala e ordenou que continuássemos nosso turno como se nada tivesse acontecido. Nunca falamos sobre aquele momento, mas a dúvida permaneceu. O que realmente eram aquelas criaturas? Eram anjos presos ali há séculos? Eram experimentos falhos, restos de uma história proibida? Ou pior, eles estavam ali por um motivo muito mais aterrorizante do que podíamos imaginar? Se você já viu algo parecido, se já teve um contato com algo que não pode ser explicado, como é a aparência de um anjo para você? Os dias se tornaram semanas e a rotina dentro daquele subterrâneo continuava inalterada. Porém, algo dentro de mim havia mudado desde aquele dia. Eu evitava encarar aqueles seres por muito tempo, mas sempre sentia seus olhares sobre mim. Não era algo direto, como um movimento físico, mas sim uma presença constante, como se eles soubessem exatamente quem estava ali a todo momento. Meu amigo também estava diferente, mais calado, pensativo, como se algo estivesse pesando sobre ele. Nosso trabalho consistia apenas em vigiar, garantir que ninguém não autorizado se aproximasse e, acima de tudo, não fazer perguntas. Mas quanto mais o tempo passava, mais a dúvida crescia dentro de nós. Tentamos observar os cientistas, ouvir fragmentos de conversas. Algumas palavras se repetiam entre eles: cativeiro sagrado, selos de contenção, hierarquias proibidas. Não fazíamos ideia do que significavam, mas sabíamos que estávamos no meio de algo muito maior do que podíamos compreender. Certa noite, já próximo ao fim do meu turno, percebi que um dos cientistas havia esquecido um caderno sobre uma mesa. Eu hesitei. Se alguém me pegasse mexendo naquilo, poderia ser demitido ou coisa pior. Mas minha curiosidade foi mais forte. Folheei as páginas rapidamente, tentando absorver o máximo de informações possível. E o que li me fez sentir um frio na espinha. Os registros falavam sobre entidades pré-diluvianas,
seres que existiam antes da história humana registrada. Havia anotações sobre antigos textos proibidos, menções a figuras de várias mitologias que, segundo aqueles registros, não eram apenas lendas. Mas o que mais me chocou foi uma única palavra, repetida várias vezes ao longo do documento: Anunnaki. Eu já tinha ouvido aquele nome antes, em teorias conspiratórias sobre civilizações antigas, mas nunca havia levado aquilo a sério. No entanto, naquele momento, dentro do coração subterrâneo do Vaticano, percebi que o que quer que fosse era real. Meu amigo se aproximou e percebeu o que eu estava fazendo. Seu rosto ficou pálido. "Coloca isso de volta", ele sussurrou. Fechei o caderno e o deixei exatamente onde estava, mas minha mente estava um caos. Se aquelas criaturas eram de fato os Anunnaki, o que estariam fazendo ali? O Vaticano os aprisionou? Eles foram capturados ou estavam ali desde sempre? E principalmente, por que ninguém no mundo sabia disso? No turno seguinte, algo aconteceu. Algo que fez meu coração disparar de puro medo. Durante nossa patrulha, ouvimos um ruído. Um som fraco, mas distinto. Algo que nunca havia acontecido antes. Paramos imediatamente. O barulho vinha de uma das vitrines. Olhamos um para o outro, apreensivos. Nenhum dos seres havia emitido qualquer som até então. Mas agora, algo estava diferente. Nos aproximamos cautelosamente. O ser dentro da vitrine estava exatamente como sempre, imóvel, observador. Mas algo em seu olhar tinha mudado. Ele estava nos encarando de forma diferente, como se agora tivesse certeza de algo. Meu coração batia forte. Meu amigo engoliu seco e sussurrou: "Ele está tentando se comunicar?" Parecia loucura, mas dentro de mim eu sabia que não era coincidência. Os símbolos ao redor da vitrine tremulavam levemente, como se estivessem emanando uma energia própria. Foi então que senti a mesma sensação sufocante de antes. Meu corpo travou, meu peito pesava. Era como se aquele ser estivesse tentando me dizer algo sem precisar de palavras. Um medo irracional tomou conta de mim. Afastei-me, puxei meu amigo e seguimos em silêncio pelo corredor, fingindo que nada havia acontecido. Naquela noite, não consegui dormir. Os olhos daquela criatura não saíam da minha mente. Eu sentia que, de alguma forma, ele estava tentando implantar um pensamento em minha cabeça. No dia seguinte, percebi que meu amigo estava na mesma situação. Ele estava pálido, inquieto. Até que ele olhou para mim e disse algo que me fez estremecer. "Eu sonhei com ele." Meu sangue gelou. Não precisei perguntar quem era ele. Eu sabia exatamente de quem ele estava falando. Meu amigo continuou. No sonho, ele me olhava do mesmo jeito. Mas dessa vez, ele falou. Eu travei. "O que ele disse?" perguntei, quase sem querer saber a resposta. Meu amigo hesitou, abaixou a cabeça, respirou fundo e finalmente sussurrou. Ele disse que está aqui há muito tempo e que deveria ser libertado. A partir desse momento, nada mais foi igual. O peso no ambiente aumentou. Parecia que a própria atmosfera daquele lugar sabia que nós sabíamos demais. Começamos a notar sussurros entre os cientistas, trocas de olhares entre os guardas mais antigos. Algo estava acontecendo nos bastidores, mas não tínhamos permissão para perguntar. No final do nosso turno, um dos superiores nos chamou. Seu rosto era severo, inexpressivo. "A partir de agora, vocês não devem se aproximar das vitrines. Façam apenas o trabalho de vocês e esqueçam qualquer coisa que tenham visto ou ouvido." "Estamos entendidos!" Concordamos de imediato. Mas aquele aviso deixou claro que eles sabiam que algo havia acontecido. Os dias seguintes foram silenciosos. Nada mudou visivelmente. Mas dentro de nós, tudo estava diferente. Meu amigo começou a adoecer. Perdeu o sono. Estava abatido. Ele começou a falar menos. Era como se algo dentro dele estivesse se deteriorando. Eu me perguntava se aquilo era apenas psicológico, ou se de alguma forma aquele ser havia conseguido deixar algo dentro da mente dele. Em uma de nossas últimas noites no Vaticano, enquanto caminhávamos em silêncio pelos corredores, ele finalmente olhou para mim e disse, com voz fraca: "Se isso for real,
Se eles forem quem dizem ser, então tudo o que sabemos sobre o mundo é uma mentira. Eu não tinha resposta para aquilo. Apenas seguia em silêncio, sentindo que estávamos prestes a tocar em algo que jamais deveríamos ter descoberto. E o pior, eu sentia que eles sabiam disso também. Depois daquela conversa, percebi que meu amigo estava cada vez pior. Ele não dormia mais e evitava olhar para as vitrines. O que quer que estivesse acontecendo com ele não era apenas psicológico. Havia algo a mais, algo que parecia drenar suas forças. Eu mesmo sentia os efeitos daquele lugar. O tempo dentro daquelas instalações parecia se arrastar e a energia ao redor pesava cada vez mais. Algo me dizia que aqueles seres sabiam que estávamos fragilizados. Certo dia, ao final do expediente, um dos cientistas nos chamou. Era um homem mais velho, com um olhar cansado, mais profundo. Ele nos olhou fixamente e disse apenas uma frase: "Vocês precisam sair daqui." Nós nos entreolhamos sem entender. Ele continuou: "Já vi isso acontecer antes. As pessoas acham que estão apenas observando, mas eles observam de volta." Meu coração disparou. Aquele homem sabia algo que não podíamos compreender. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu não podia mais ficar ali. Não importava o dinheiro, o sigilo ou as consequências. Algo naquele lugar não era natural. Conversei com meu amigo, mas ele hesitou. Parecia dividido, como se algo o estivesse prendendo ali. "E se formos embora e nunca descobrirmos o que eles realmente são?" Ele disse, com olhos fundos e vazios. Eu não soube responder. Só sabia que não queria mais estar ali. No dia seguinte, fizemos um pedido formal de desligamento. O supervisor não demonstrou surpresa. Ele apenas nos entregou um documento para assinarmos e nos lembrou, friamente: "Vocês nunca estiveram aqui." O tom dele era direto, como se já tivesse lidado com situações assim antes. Sabíamos que estávamos sendo dispensados sem volta. Nenhuma despedida, nenhuma explicação. Fomos levados de volta ao aeroporto em silêncio. Não havia questionamentos, apenas o aviso de que nunca deveríamos falar sobre o que vimos. Mas havia algo dentro de mim que não conseguia mais ignorar. Não importava o que dissessem, aquilo era real. Eu senti. Eu vi. E agora, de alguma forma, eu sabia que aquilo nunca mais sairia da minha mente. Já de volta aos Estados Unidos, tentei seguir minha vida normalmente. Mas a sensação de que algo estava errado nunca me abandonou. Comecei a ter sonhos estranhos, flashes daquela sala, daquelas vitrines. Mas o que mais me aterrorizava era o olhar daquele ser específico, o mesmo que nos encarou naquela noite. Eu sentia como se ainda estivesse sendo observado, mesmo do outro lado do mundo. Os meses se passaram. Nunca mais falei com meu amigo depois que voltamos. Ele simplesmente desapareceu. Não atendia mensagens, não aparecia em lugar nenhum. Até que um dia recebi um e-mail sem remetente, com apenas uma frase: "Eu preciso voltar." Meu coração gelou. Tentei responder, mas nunca obtive retorno. Era como se ele tivesse se perdido para sempre naquele mistério. Passei a evitar o assunto, mas vez ou outra, algumas memórias voltavam à minha mente. Eu tentava me convencer de que nada daquilo fazia sentido, que talvez eu tivesse interpretado tudo de forma errada. Mas no fundo, eu sabia que isso não era verdade. Eles estavam lá. Eles ainda estão. Nunca saberei ao certo o que eram. Anjos? Prisioneiros de algo maior? Relíquias de uma era esquecida? Só sei que o Vaticano guarda segredos que a humanidade jamais poderá conhecer. E talvez seja melhor assim. Agora, deixo uma pergunta para você. Se os anjos realmente existem, como eles são?